Nação palmeirense, o Palmeiras se preparando para o jogo de logo mais, pessoal, contra o Cerro Porteño. Para mim, é um dos principais jogos dessa temporada para o Palmeiras, né? Sem sombra de dúvida. O Palmeiras precisa de um bom resultado, precisa de um bom desempenho para deixar um pouco a torcida mais aliviada, né? E eu sempre digo, calma, pessoal, que tá apenas no início, os reforços estão chegando, tem jogador que nem estreou, então aos poucos esse time vai se encaixando, né? Para o jogo de logo mais pode pintar assim novidade, né? Tem a questão aí de Maurício, né? E Paulinho, quando é que volta? Pois é, essa e muita informação aqui vamos trazer para você, né? O Palmeiras não tá morto ainda no mercado, né? Pode pintar mais reforços no Palmeiras, né? Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O Gazeta Esportiva e o canal também Energia 97, né? Vale ressaltar que o Palmeiras precisa de uma boa atuação para deixar o torcedor palmeirense feliz. Vamos acompanhar o vídeo aí, no final do vídeo deixa a opinião, créditos do vídeo Gazeta Esportiva e Energia 97, link na descrição. Vamos lá, pessoal. E para academia de futebol, para bater um papo com o José Paes. Boa noite, Zé. O que você separou pra gente? Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, tô aqui em frente à Academia de Futebol, Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Alguns torcedores do Palmeiras por aqui, ó, esperando a passagem de um jogador ou outro. O Marcos Rocha já parou por aqui, Veiga também, Murilo passou direto. É aquilo, né? Para quem quer, Michele. O trânsito muito tranquilo aqui em frente à Academia de Futebol. Alguns seguranças do Palmeiras aqui para quando passarem os jogadores, né? Toda aquela logística para os caras nem pararem no semáforo. Bem bacana aqui essa presença dos torcedores. E aliás, por falar em torcedores, muitos torcedores estarão amanhã no Allianz Parque. Amanhã tem jogo importante lá no Allianz Parque, aqui pertinho da Academia de Futebol. Tem Palmeiras e Cerro Porteño, segunda rodada da Conmebol Libertadores, jogo que acontece às 21 horas e mais 30 minutos. Para essa partida, mais de 16 mil ingressos já foram vendidos e o Allianz Parque vai ter uma capacidade reduzida, né, nessa partida, porque ali atrás do Gol Norte já temos a montagem do palco do show de Gilberto Gil, 2 shows que ele fará, um no dia 11, um no dia 12, agora desse mês de abril. Então o estádio aí com 25%, 30% da capacidade reduzida para essa partida, mas claro, a torcida do Palmeiras comparecendo em peso, comparecendo para apoiar o time nesse segundo jogo, né? O Palmeiras que venceu o primeiro, venceu o Sporting Cristal na estreia da Conmebol Libertadores, 3-2 fora de casa, agora tem essa partida nos seus domínios. E para essa partida, Abel Ferreira vai testando, continua testando no meio de campo, né? Ele já escalou por ali Lucas Evangelista junto com o Rios, por exemplo, na partida contra o Botafogo, estreia do Campeonato Brasileiro. Lucas Evangelista parece que vai se tornar de fato um titular absoluto desse time do Palmeiras, já jogou com o Emiliano Martinez também, contra o Sport Recife. O Abel, antes de ter o Lucas Evangelista no Campeonato Paulista, colocou o Aníbal, colocou o Martinez, enfim, vem fazendo testes e a gente vai acompanhar agora o treinador, o Abel Ferreira, depois da partida contra o Sport, falando exatamente sobre esse rodízio, sobre essas trocas que ele vem fazendo no meio de campo para achar o setor perfeito nessa temporada de 2025. Pode rodar. Tá aí a palavra do Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. Devolvo para vocês com uma perguntinha, viu, minha querida Michele Janela? Vocês também acham que o Lucas Evangelista, jogador que estava no Bragantino, chegou recentemente, depois do Campeonato Paulista, ele agora é titular absoluto desse meio de campo do Palmeiras? Devolvo para vocês, sigo aqui, daqui a pouco tem mais Verdão no nosso programa, tá, Mi? Legal, José Paes. Será que ele é titular absoluto? Eu quero saber do Miller, que também é muito craque, e do nosso querido Osmar Garrafa, mas daqui a pouquinho. Antes eu preciso falar, é titular ou não é? Eu não sei o que pensa o Miller, eu acho que ainda não, porque o Palmeiras ainda o Abel ainda não definiu o time. O Palmeiras ainda não tem um novo time. Há um processo de formatação nesse elenco do Palmeiras, que veio no Campeonato Paulista, está vindo no Campeonato Brasileiro. É verdade que o Evangelista nos últimos jogos, ele acabou estando entre os titulares. E outra coisa, né, Miller, assim, com a temporada longa, não tem essa muita conversa, só quando o cara é um grande destaque para ser titular, porque você joga na Libertadores, no final de semana você tem Brasileiro, não dá para estar jogando sempre. Eu acho que ainda não é titular absoluto não, e tem uma estrada para caminhar. O Abel está procurando o time ideal. Até porque ele está chegando agora, né? Mas ele tem uma diferença, né, do Martinez. O Martinez, você sabe que ele é aquele jogador que não vai fazer nada diferente. Agora o Lucas Evangelista não. Ele chega bem na frente, ele bate de fora da área, ele é mais ousado. Eu acredito que ele e Rios
na sequência serão titulares. É recém-chegado, ainda é muito cedo para você. Mas ele é mais jogador que o Martins. O Martins é mais marcador. São características diferentes. Por isso que ele foi contratado. É isso aí. E o Silvestre tá de volta agora pro papo para falar mais um pouquinho do Corinthians. Ô Silver, tem uma pergunta de $1 milhão, minha querida Michele Janela. Pois é, o Paulinho, ele já está entregue à transição física aqui do Palmeiras. Recentemente ele estava trabalhando ali no gramado como uma espécie de coringa, né? Sem muito contato físico com os demais jogadores, mas agora já está trabalhando normalmente. Está entregue de fato a parte física e fica a expectativa de quanto que ele vai poder estrear com a camisa 10 do Palmeiras, né? Muita expectativa. Os torcedores do Palmeiras queriam que ele já tivesse estreado contra o Corinthians, por exemplo, na grande decisão agora que tivemos aí do Campeonato Paulista, mas ainda não. O Abel resguardando ele já estava inscrito no Campeonato Paulista, mas não foi para o jogo, não foi para essa grande decisão aí diante do Corinthians, e agora a expectativa muito grande de que ele estreie de fato com a camisa do Verdão. Não deve ser agora contra o Cerro, amanhã pela Conmebol Libertadores, pode ser que seja no final de semana, e aí é derby no sábado lá na Arena Barueri. Marcos Rocha e Maurício também estão entregues aí a essa tal transição física aqui na academia de futebol. O Marcos Rocha se machucou exatamente no primeiro jogo ali da final do Campeonato Paulista. O Maurício já uma lesão um pouquinho mais antiga, né, no ombro, tá se recuperando também, entregue à transição física, um cara que vinha sendo muito importante para o Palmeiras nesse início de temporada, era o artilheiro do time no Campeonato Paulista, se machucou, fez uma falta danada, principalmente na reta final do Paulistão, e a expectativa muito grande aí de que esses jogadores retornem ao Verdão. Aqui na frente da academia de futebol, vou pedir para o Márcio mostrar de novo, muita gente se reunindo porque Richard Rios parou aqui para falar com a galera, trocar aquela ideia, o pessoal ficou animado, ele já disse, de nós. Olha, aí. 15 mil ingressos vendidos para Palmeiras e Cerro Portenho, né? E o Palmeiras que vai ter de volta aí seus titulares, né, Dudu? É Barueri que vai jogar? É. Não é Barueri, Dudu? É Barueri? Mas você fala... Não, amanhã? É. Amanhã é o Cerro. É o Cerro. É o Cerro. Não, se é em Barueri o jogo, Domênico. Não é contra o Barueri. Não, é aqui? Não, é aqui o jogo, no gente. Allianz. Aqui. O Barueri é Corinthians e Palmeiras, né? Babueri. Eles vão ser expulsos de casa só no final de semana. Eu juro que ele falou Babueri. Eu falei Babueri. É Babueri. Eu enganei, RG. Ele falou? Não, ele falou Babueri. Como diria Maurício, Babueri. Babueri. Vai ter a volta dos titulares, né, Dodô? Veiga, o Estevão, o Gomes, o Piquerez e o Vitor Roque, né? Estão de volta ao time principal, porque o Abel ainda quer fazer essa mesclada, né, Dodô? Na Libertadores, na Libertadores, não sei se ele vai fazer mesclagem não, viu, Motinha? Lembrando que tem um clássico, Libertadores, né, Dodô? Não. Porque, por exemplo, o Corinthians talvez vai poupar os seus titulares, e aí vai pro clássico com um time principal. Duvido que vai poupar o Corinthians. Já vou te falar que vai sim, Dodô. Vai de reserva pro jogo de hoje. Pode falar agora. O quê? O Corinthians. O Palmeiras? Hoje, Dô. É mais fácil hoje do que contra o Palmeiras. Então... Não, o Corinthians ele não vai poupar pro final de semana, não. Você tá falando o Corinthians poupar o Palmeiras. Não entendi nada agora. É que o Mota deu a entender. O Mota deu a entender que o Corinthians pouparia hoje pra jogar o clássico. Não mas vai fazer isso mesmo. Você que foi burro que não entendeu. Desculpa, não falei nada disso. Pode pegar o replay. Você que foi burro. Não falei nada disso. Olha, eu vou falar. O Mota é maravilhoso. Peraí. Vamos organizar, com calma. Fala, Motinha, dá a notícia. Vamos lá, Motinha. Voltando. Então estão de volta os titulares do Palmeiras, né? Pro jogo contra o Cerro. Veiga, Estevão Gomes, Piquerez e o Vitor Roque. E quem está em transição diz que pode até ser relacionado, mas eu duvido do Paulinho. Né? Desde o jogo contra o Corinthians. Eu não sei se falando que ele pode ser relacionado. Eu não sei se vai ser nesse jogo, mas contra o Corinthians pode ser contra o Corinthians. Nesse aí eu não sei, Motinha, mas enfim, tomara, tá jogando, né? Tá fazendo gol, faz tempo nos treinos já. Faz tempo. Tá transicionando aí. É isso aí. Olha, ele e o Maurício parece que é uma eternidade, parece que não volta nunca, velho. E a CBF, Dodô, o comitê da CBF confirmou. O Maurício vai ser relacionado para o jogo de hoje, né? E Paulinho vai ser relacionado para o jogo contra o Corinthians, né? Pelo menos é o que se fala nos bastidores, né? E é o que o torcedor palmeirense espera, né? Principalmente Maurício, né? Vinha sendo um dos melhores jogadores do Palmeiras. E também a expectativa pela estreia de Paulinho, né? Que veio a peso de ouro, estrela, né? E o torcedor palmeirense está esperando, ansioso por essa estreia, né?
confirmou realmente que o pênalti lá foi um erro, né? O pênalti contra o Palmeiras, né? Afastou o árbitro lá, o Bruno Arleu, né? Só que o Sport diz o seguinte, que vai entrar no STJD, né, para apurar a infração e condução da partida pelos árbitros, para ver o que aconteceu. Que não mas o Palmeiras. Eu não sei se pode afetar os Palmeiras, né? Será que pode afetar? Mas que Palmeiras tem a ver com isso? Você tá louco? Não vai Palmeiras não tem voltar nada a ver com isso. Eu tô falando nesse sentido. Dá a impressão que... Isso é um erro técnico. Isso não tá de brincadeira. Isso não pode tem nada a ver com isso, gente. Tem sacanagem. Mas, ó, vou te falar, ó. Já aconteceu muitas vezes contra... Já aconteceu muitas vezes contra o Palmeiras, a mesma coisa. O Palmeiras também entrou com uma representação, não acontece nada, gente. Isso daí, assim, isso daí, mano, é pro próximo jogo. Isso. Ou pros próximos jogos, pro cara tentar ver o que vai acontecer. É isso aí. É um compensando o outro. É sempre assim que funciona no futebol. Infelizmente, né? Infelizmente. Quando eu dou nota baixa pra esses caras aí, vocês ficam aí falando que eu sou chorão. Ah, eu chorão. Mas sério? Eu tenho razão. Vocês Mas uma coisa não invalida a outra. Não, eu quero ouvir, Todos vocês... não invalida a outra. Não. Todos vocês têm que vir aqui e falar assim, o Dodô tinha razão. Esses caras não merecem nota mais que 3. 3, mas pera lá. Nossa, 3 você tá sendo bonzinho, velho. Muito bonzinho. O tal do Bruno Arleu, Domênico, o tal do Bruno Arleu, ele é horroroso, é fato. Só que, Motinha, na boa, volto a falar aqui, pra mim a maior culpa e responsabilidade é do VAR. Porque aquele lance, no decorrer do jogo... Isso, mano, eles mandam o cara... Eles mandam o cara no Domênico, a recomendação... Não, mas é que tá. O árbitro que tá no VAR, ele não pode ser um cavalo que usa um tapa-olho e só anda na linha reta. O cara que tá no VAR, ele precisa ter ali o discernimento e o bom senso de pegar e falar, opa, esse lance, o cara precisa rever. Uma coisa é você julgar a jogada... Não, mas é que tá, Domênico. Uma coisa é você julgar uma jogada como interpretativa. Por exemplo, o lance é faltoso ou não é faltoso? Aquele lance do Novo Horizontino, por exemplo, lá, que o São Paulo fez o gol, que na jogada lá, o início da falta pode ter sido uma falta, mas o decorrer da jogada saiu o gol do São Paulo. Aquilo é uma jogada interpretativa. Eu achei falta, mas tem gente que falou que não foi. Então cabe a dúvida. Agora o lance do Veiga, é nítido que o cara pega na bola e ali não haveria possibilidade de marcar um pênalti. Então ali o VAR tem que chamar, gente. É a mesma coisa o lance do Santos, que a bola explode na cara do jogador do Bahia e o VAR vai lá e fala pro árbitro, bateu na cara do cara. Vai lá ver. Não precisava nem ver, mas pelo menos o VAR reparou um erro. Agora, o VAR... Mas eu sei. O cara que tá no VAR, o cara não pode ser uma anta do jeito que estão sendo, gente. Então, mano, mas o cara, você viu o áudio? Você viu? Ele endossou. Não. Vocês não viram? Você não viu o áudio do jogo do Palmeiras? Ele endossou. Tempo que esses caras aí, pra mim... Então, mas é que tá. É pior não ainda, chamou. mano. Zé Ruel. Aí é que tá. Ele não chamou porque ele achou que o juiz tinha razão. Que foi aquilo mesmo. Então, mas é isso que eu tô falando. O VAR é o principal responsável, Domênico, porque o árbitro dentro de campo, muitas vezes, eu acho que o nível da arbitragem aqui tá uma merda, eu concordo com vocês, mas às vezes dentro de campo, o cara pode estar mal posicionado, o cara pode estar ali sob pressão, o cara do VAR não tá, Domênico, ele tá numa sala com ar-condicionado e com 18 câmeras a favor dele, entendeu? É o cara que não pode errar, tá lá em cima. O árbitro dentro de campo, ele tem a prerrogativa do VAR chamar, mano. Eu só sei que no último jogo do Palmeiras nasceu uma frase para o futebol. Vocês são frouxos. Quem proferiu? Domênico Gato? Nosso Domênico Gato. Meteu mas essa? Eu falei... Pera. Não seja maldoso, RG. Eu falei essa frase e não foi com relação a esse lance. Eu falei essa frase com relação ao lance do Flaco Lopes. Pra mim, aquilo é pênalti. Vocês podem achar o que vocês quiserem, mas pra mim, aquilo lá, o goleiro se joga em cima do cara, não pega a bola ficando alta. Como não pegou a bola? Só você viu que não pegou a bola. Não pegou a bola. Por isso que eu falei que ele é frouxo. Por isso que eu falei que são frouxo. Aí, então fala, o Bento é frouxo. Fala aí. Fala aí no ar. É verdade. Mas vocês estão frouxo. Não, que repita, vocês estão frouxo não. Você é bunda mole. Você não quer dar o nome do Bento. O Bento tá na falar que você é frouxo, você que também não dá o braço a torcer nunca. Só pensa no teu time. Eu queria ver se fosse com o teu time. Queria ver se fosse com o teu time. Ele tá reclamando aqui. O senhor ia estar reclamando um absurdo aí. O senhor deveria ter a personalidade. O senhor ia estar reclamando um monte. O senhor deveria ter personalidade. Muito bem, farei as notícias do Palmeiras aqui no Estádio 90. Verdão, Palmeiras. Opa, nós, irmão. Aí, ó, começou. Mas o que é isso aí? Alô, irmão. Tira isso aí. Alô, quem fala? Call Center da Leiloca. Pode pôr o som do apito também, né, Sombra? Porque o apito... Tira esse troço aí, ó, trouxa. Tá on, hein, mano. Vou mostrar o apito que eu vou enfiar já em algum. Olha! Ô, velhinho.
Amanhã é com o Cerro, hein, rapaz? Amanhã é com o Cerro e nós precisamos ganhar para você assumir a liderança, hein? Amanhã com o Cerro. Ganhar amanhã, né? Tá precisando mostrar, o time tá mostrar mais cruzamento, né? Acho que o Paulinho tá vindo logo do time pra dar uma direção nova, né? Tá ruim a ligação. Tá baixo, hein? De onde, filho? Tá no Vila Voz? Agora melhorou? Muito. Agora sim. Puxa vida, graças a Deus. Então vamos lá. E aí, fala lá, velhinho. Né? Tem que buscar o entrosamento, o time. E o Paulinho entrando aí, mostrando, né? Mostrando pra que veio também, acho que vai dar bom. Tá faltando ainda o Paulinho e o Maurício para poder entrar nesse time. Eu acho que os dois aí são titulares, né? Eu acho que se você pôr um time titular, você desenha com o Paulinho e com o Maurício. Ou não. Ou você acha que o Maurício ainda é uma reserva do Veiga? Ou de repente põe ele numa outra posição? Como é que você encara esse negócio aí? Eu acho que ele tem que entrar, sabe por quê, Dudu? Porque ele tava jogando muito bem no Paulista, né? Infelizmente ele teve aquela contusão lá que tirou ele. Mas eu acho que ele tem que vir com o Palmeiras, tem que vir com ele, sim, com certeza. Qual que seria a formação com todos esses caras, todos à disposição do Abel? Como é que você colocaria aí, esse time aí? Fica meio complicado, né, pra você decidir o meio de campo, né? Eu acredito assim, que o Paulinho tinha que entrar na dele, né, na posição que ele tá acostumado que jogava no Atlético, né? Esquerda? Na esquerda, né? Eu acho que eu encostaria lá o argentino, o uruguaio, né? Facundo, eu acho que ele teve bastante tempo ali para mostrar, até que ele é esforçado, mas eu deixaria ele para um segundo momento. Entraria com o Paulinho na esquerda ali, o Maurício eu acho que ia bem também no meio de campo, na dele, e talvez, assim, é complicado a gente falar pro Veiga ficar no banco, né? Mas, enfim, eu acho que precisaria entender ali qual seria. Mas também ficaria bem ofensivo, né? O Maurício e o Veiga no meio ficaria bom também, né? Acho que até dá para colocar os dois jogando ali, né? O problema é que você fica com um meio de campo que praticamente não marca, né? Vai ter um jogador para marcar. Você põe lá, por exemplo, o Emiliano Rodrigues, Veiga e Maurício. Fica um meio de campo que não marca, porém, né? Também quando chega lá na frente, você fica com 5 jogadores, né? 2 espetados nas pontas, o Vitor Roque de centroavante e mais 2 chegando, né? Agora, para marcar também é complicado, né? Aí fica difícil, a não ser que os alas não subam, porque aí vai ajudar na marcação também aqui atrás. Eu acho que é um pouco complicado, mas eu acho que o Abel não vai fazer esse tipo de coisa não, viu? Eu acho que o Abel vai começar a mesclar nesses jogos aí o Veiga com o Maurício, ou até mesmo o Maurício jogando na esquerda ali com o Paulinho, de repente o Paulinho vai pro miolo também, de repente o Paulinho faz um falso 9, né? E ele vai sacar o Vitor depois na frente. Ele pode fazer várias coisas aí com esse time do Palmeiras aí, que tem peças para ele poder trabalhar, né, não? Com certeza. Assim, o único problema só é que o Paulinho ainda está sem ritmo, né? Então eu não sei se ele já entraria jogando ou se ele entraria depois no segundo tempo. A gente precisa entender esse momento dele, né? E às vezes, depois de tanto tempo parado, volta e machuca, né? Sempre tá perigoso. Isso é perigoso. Isso é perigoso mesmo. Ninguém sabe como é que vai voltar também, né? E outra, não é videogame, né? A gente imagina o rendimento do Paulinho quando ele estava no Atlético junto com o Hulk. E você não pode falar que ele vai já começar com aquele rendimento. É gradativo e às vezes demora, velho. Não é assim, né? Demora um pouco, verdade. Demora um pouquinho. E aí os caras vão ter que saber fazer direitinho essa transição dele voltar devagar, tal, não poder forçar também, porque se forçar é o que o Sombra falou. Às vezes, quando você volta de muito tempo, você acaba se machucando. Você vê aí o cara fica mais um tempão com o muscular, né, Domênico? Você vê o que Mas pra quem falou, Domênico, que era simples a cirurgia dele, não é tão simples não, então, eu tô achando estranho, mano. Não sei, eu achei Falaram que era só uma raspagem, não sei o quê, que ele ia jogar tá demorando. Estamos no meio do ano já, pô. Talvez foi por isso que o Atlético aceitou vender, mano. Não, eles falaram em março, né? Que ele poderia jogar até semifinais ou finais do Paulista. Mas você vê, né? Já passou final, já passou semifinal. Olha, passou semifinal, final. Já passou o primeiro do Brasileiro, o segundo do Brasileiro. Já passou a primeira rodada da Libertadores. Estamos aí na segunda, né? Então, assim, e não chegou ainda. Vamos aguardar. Eu vi um vídeo dele treinando com os jogadores, fazendo os gols ali muito bons, tal. Me parece ser um jogador que vem aí
que não parece que vai ser aquele jogador que vai ter problemas pra chegar e jogar no time titular. Né? Não achei isso, viu, Vieira? Apenas nas imagens que eu tive, evidentemente, né? Que treino é treino, jogo é jogo, né? E joga Vitor Roque e Paulinho junto, Dodô? Joga, né? Pra mim, assim, hoje... Quem sai, Domênico? Aí que tá. Então, hoje, se você for colocar todos eles... Que nem ele joga no videogame com a setinha mundo lá, seta pra cima. Então não tem jeito. É o Estevão na direita, o Vitor Roque centralizado e o Paulinho jogando num lado. A minha dúvida hoje é o Veiga ou o Maurício fazendo miolo. E o Facundo fica para segundo tempo. Facundo, Flaco Lopes, esses caras todos, segundo tempo. Agora, eu testaria uma formação diferente. Se fosse o Abel, testaria, porque o Estevão aí não rendeu muito nos últimos jogos. O que eu tentaria? Eu jogaria o Estevão, só rapidinho, o Estevão no lugar do Veiga, de 10, porque ele jogou isso 10. Na base. Ele era 10. Jogava o Estevão ali, colocaria o Facundo na direita, Vitor Roque de 9 e o Paulinho na esquerda, ou o Maurício na esquerda. Tá? Um dos dois lá jogando. Eu testaria essa formação diferente. Pode falar. Pois é, nação palmeirense, a expectativa do torcedor, né? Para um jogo de logo mais uma boa vitória, né? Uma vitória convincente, uma vitória jogando bem. Vale ressaltar que Cerro Porteño não é um time bobo em Libertadores, é um time acostumado a jogar há bastante tempo Libertadores, né? É um time que geralmente, quando vem o futebol brasileiro, apresenta dificuldades, né? Coloca os times brasileiros em dificuldades, mas a gente espera o Palmeiras, pessoal, além do resultado, né? Que claro, principalmente o resultado, né? O que importa em Libertadores é resultado. Mas o torcedor palmeirense está esperando aí um bom desempenho, né? Um bom desempenho, né? Sem sombra de dúvida, o desempenho que coloca o Palmeiras no patamar onde ele estava, né? Alguns meses atrás, né? Como jogando um bom futebol, tendo um bom desempenho, né? Sendo forte candidato a ganhar os títulos, né? Sobre os reforços, né? Para mim, Maurício vai ser relacionado para o jogo de logo mais, né? Podendo entrar ali de acordo com a situação do jogo, ou até mesmo iniciar, né? Abel pode surpreender. Eu acho que não vejo dificuldade, né? Eu acho que é até bom essa volta de Maurício, né? Que era o melhor jogador do Palmeiras. Um jogador que eu sempre digo aqui nos meus vídeos, né? Muitos estão criticando aí Vitor Roque, que cadê o gol? Cadê aquele jogador que foi depositado tanta expectativa? Cadê aquele jogador que muito dizia que ele ia para uma seleção? Pessoal, tenha calma, né? Tem que ter calma, né? Maurício foi do mesmo jeito, né? Maurício chegou do Internacional, torcedor cobrou, Maurício não rendeu, não produziu. Quando foi esse ano, o cara despontou, né? Estourou, podemos dizer assim, né? Jogando muita bola no Campeonato Paulista, né? Consequentemente, vinha sendo titular, vinha sendo artilheiro do Campeonato Paulista. Então, pessoal, não é do dia para noite, como o pessoal mesmo da bancada aí fala, né? Não é videogame. Principalmente num time quando tá muito mexido, né? Abel Ferreira procurando encontrar uma forma de jogar, né? Isso aí dificulta, né? Dificulta todo o elenco, dificulta o rendimento. Mas a gente sabe que uma hora ou outra Abel vai encontrar, né, esse rendimento, essa forma de jogar que vai aumentar o rendimento do Palmeiras, né? É isso que o torcedor espera, né? Eu sempre digo aqui, se há um momento de transição, um momento que você pode fazer, passar pelo momento de estabilidade é agora, né? Por isso que eu digo que às vezes é importante o resultado, porque você sabe que em momento de transição, momento de mudanças, dificilmente você vai conseguir jogar um bom futebol. Mas quando vem o resultado, excelente, né? De acordo com os jogos, o desempenho vai aparecer, né? Mudou o zagueiro, mudou o meio campo. Você tem noção. Fux e Mikael. Lucas Evangelista. Tem Paulinho para estrear. Tem Vitor Roque. Eu falei alguns jogadores que chegaram nesse elenco recente do Palmeiras, né? Então, várias mudanças, pessoal. Várias mudanças.
consequentemente o time ia perder rendimento, a gente sabia disso, né? Mas a expectativa é que nesse jogo de logo mais aí faça um bom jogo, conquiste uma boa vitória e principalmente o rendimento. Se não vir um rendimento, vamos ter esperança, vamos ter calma, porque Abel está procurando, como eu disse, né? Talvez no jogo do Corinthians já vai poder contar com Paulinho, né? Tudo indica que Paulinho vai ser relacionado nesse jogo do Corinthians. Então, outro jogo difícil, né? Palmeiras precisa ganhar esse jogo contra o Corinthians, né? Não dá para perder um jogo, empatou outro, né? Então, quem sabe uma boa vitória aí contra o Corinthians, né, pessoal? Boa vitória hoje, boa vitória contra o Corinthians, bom desempenho hoje, um bom desempenho contra o Corinthians, e a torcida do Palmeiras vai entender. Toda equipe de futebol passa por estabilidade, pessoal. Principalmente quando se muda muito na equipe, né? Tem como você mudar meio time e continuar jogando aquele mesmo futebol que você está acostumado a ver. Não existe isso. Mudou meio time, jogadores são bons, tem jogador para estrear. Então, Abel está procurando encaixar as peças e uma hora ou outra vai voltar aquele rendimento que colocou o Palmeiras como forte candidato a ganhar todas as competições. Pode anotar aí, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.